Glória a Deus. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. No banner vai aparecer somente o versículo 2, mas para entender definitivamente o contexto, vamos ler o versículo 1 também. Em o nome do Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, a Tua palavra foi lida e que o Teu Espírito Santo se mova sobre todos os que se encontram nessa nave de templo e também sobre aqueles que estão cultuando virtualmente, para que entendam e atendam àquilo que o Senhor está falando já, através dos cânticos, mais especificamente a partir de agora, sobre essa proposta temática, que nós possamos viver como forasteiros no planeta Terra, envelhecido, condenado à destruição. Nós estamos passando por Babilônia, mas temos que passar como estrangeiros, nós temos que passar como forasteiros. Que todos entendam isso, que todos vivenciem isso, em nome de Jesus Cristo. Quebra correntes, grilhões, algemas, que prendem as pessoas a esse velho planetinha, em nome de Jesus Cristo. Que todos definitivamente estejam com os passaportes atualizados para voltarmos para a verdadeira pátria, que é a Jerusalém celestial, e que logo ela descerá para a nova terra. Que sejamos vistos no mundo espiritual como aqueles que não se conformam com o presente século, com o presente sistema, que sejamos realmente cidadãos do reino dos céus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é: o conformismo descaracteriza o status de forasteiro. E, por favor, Anderson, pega aquele celular ali e coloca no zap da Antoniette. Gente, a nossa proposta hoje é mexer com os brios de todos para essa condição de estrangeiros. E como é que alguns... Eu acho interessante o que acontece lá em Angola. Algumas pessoas vêm do Congo e começam a se pronunciar lá dentro de Angola como angolanos. Mas o sotaque denuncia. O sotaque denuncia. E interessante a proposta do Espírito Santo nesta ainda manhã do dia do Senhor. Vejam bem, a tríade social, com uma proteção especial,
menina dos olhos de Deus. Deus tem 3 meninas dos olhos, não tem 2, tem 3. Órfão, estrangeiro e viúva. E o órfão, o estrangeiro e a viúva, em Israel, deveriam ter, sim, uma proteção assim, especial, uma atenção especial. E quando a gente viaja, eu conheci 16 países, Deus me deu essa graça. E qual é a sensação que você tem, mesmo nos grandes países, como eu fiquei 1 mês nos Estados Unidos, depois, da outra vez, fiquei 10 dias, a vontade que a gente tem de voltar para a nossa pátria, o desejo de voltar para a nossa pátria. E eu aproveitei o fato de nós termos aqui angolanas e angolanos aqui congregando conosco. Eu pedi para a Antoniette fazer um trabalho de pesquisa, assim, como uma amostragem. Olha só, ela entrevistou 2 pessoas, 2 angolanas, ou 2 pessoas angolanas, não sei se as 2 são sexo feminino, mas a entrevista foi feita. A primeira: como foi para você a questão da adaptação ao se mudar para o Brasil? A resposta é: como qualquer estrangeiro, o processo de adaptação em outro lugar é sempre difícil e talvez complexo para algumas pessoas. Porém, ao decorrer do tempo, as coisas começam a ficar mais estáveis. E, em resumo, tem sido uma experiência boa estar morando no Brasil, apesar das dificuldades. Atualmente, outra pergunta: atualmente você se sente pertencente ao país? Sim, porém o meu coração será sempre angolano e com as 2 culturas bem presentes em mim. Que sentimentos, a terceira pergunta, ou desejos te fizeram sair do país onde nasceu para viver em outro, por motivos de estudos e procura de melhores condições de vida? Essa foi a primeira pessoa entrevistada. A segunda: como foi para você a questão de adaptação ao se adaptar ao Brasil? Não houve muita dificuldade na questão de adaptação, porque a cultura brasileira não difere muito da cultura angolana. Como tudo, alguns mais receptivos e outros nem tanto. Aí a outra pergunta: atualmente você se sente pertencente ao país? Às vezes sim, às vezes não. No dia a dia ainda encontro algumas desigualdades. E a terceira pergunta: que sentimentos ou desejos te fizeram sair do país onde nasceu para viver em outro? E a resposta é: por questão de estudos. Por que a gente está trazendo isso? Só para trazer para a nossa mente esse sentimento de ser forasteiro. Existe um negócio chamado pertencimento. Então, em termos nacionais, em termos de planeta Terra, por que esse desejo em todos os países que eu estive? O desejo muito forte de voltar para o meu país. E todos aqui, que estão aqui, são de Angola, concordam com isso. Se Angola melhorasse, seria o melhor país do mundo, para todos os angolanos. Essa reflexão,
ela tem que ser muito forte, tem que ser impactante na nossa vida. Nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros. Cantamos inicialmente o hino 34 do antigo Brados de Júbilo, que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Só que o grande perigo que o Espírito Santo está anotando, e certamente ele notou há algum tempo, e ao me dar a ordem de eu transmitir essa palavra, é que ele está notando que pessoas, como essa primeira que foi entrevistada, que ela já está virando brasileira. Ela está deixando de ser uma angolana. Ela está se apegando. E, de repente, ela vai ficar até mais caracterizada como brasileiro que muitos outros brasileiros. No sentido espiritual, muitas pessoas estão ficando mais da terra do que do céu. É isso que o Espírito Santo está notando. Não vos conformeis com esse mundo. Não tomeis a forma desse mundo. Não vos amoldeis ao presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você parece com um terráqueo da velha terra, tem terráqueo da nova terra, mas a nova terra é um negócio, não tem nada a ver com o atual sistema aqui. Mas tem gente apegada, tem gente que está gostando dessa terra amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa. Olha o que Deus fala para o primeiro casal. A terra passou a produzir espinhos e cardos, até para o nascimento das pessoas que povoariam o planeta. Tudo isso passou a ser com dor, e tudo aqui é com dor. Nós trouxemos, há alguns dias atrás, a mensagem sobre os gemidos. Existem 3 gemidos. Toda a criação geme. E até nós que temos as premissas do Espírito gememos. E para ser solidário, e mais do que solidário, para amenizar e até resolver todo o problema desse gemido, o Espírito Santo também geme. Existem 3 gemidos com um propósito. E como é que tem gente que fica aqui, de repente ele rasga o passaporte e gosta demais disso daqui. As pessoas olham e falam, isso é terráqueo até a tampa. A pessoa está tão apegada às coisas daqui. Havia, como dissemos, e há no mundo espiritual, viu, gente? Por que Deus manda Jonas ir a Nínive? Por quê? Porque os estrangeiros, notadamente os refugiados de guerra, estavam sendo hostilizados lá em Nínive, sendo muito hostilizados, estavam vivendo em condições terríveis. Existe uma proteção especial, e principalmente no Brasil, para o forasteiro. Então, existe uma proteção especial, existe um olhar de Deus diferenciado para o estrangeiro. Mas e quando o estrangeiro já deixa, falou, eu não sou mais estrangeiro? Então, você acha que Deus vai parar? Ou, aliás, Deus vai continuar, melhor dizendo, a ver você como estrangeiro, se você diz que não é estrangeiro? Eu sou da terra mesmo.
O mundo jaz no maligno e eu sou dele mesmo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As pessoas se apegam. E nós vamos trazer aqui 3 referenciais. A proteção especial que deveria ser dada ao forasteiro está registrada aí em Êxodo 22 e 21. Vamos ler isso antes de entrarmos nesses 3 referenciais. E na sequência, Êxodo 23 e 9. Êxodo 22 e 21 e 23 e 9. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. 23 e 9. Também não oprimirás o forasteiro, pois não conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros, pois vós conheceis o coração do forasteiro, vistes que fostes forasteiros na terra do Egito. Então, o forasteiro, você olha, eu tive uma experiência muito grande no sítio Caio, não pegou esse tempo. Na Manaus tinha uma estrada que era chamada Estrada da Colônia. E lá viviam alemães, austríacos, ucranianos. E nessa estrada havia, por parte de todos nós, do nosso povoado lá, Manoel da Nóbrega, um respeito muito grande, um cuidado com aquelas pessoas. Aquele cuidado de traduzir as palavras de maneira correta, dar o sentido, ver o que estavam precisando essas pessoas. Isso não era de nós, isso vinha de Deus, porque Deus tem um carinho especial por quem está em terra estranha. Eu, como disse, todas as vezes que viajei, eu experimentei isso. Eu sinto que existe algo diferenciado na condição de forasteiro, de estrangeiro. É muito prático você ver no mundo espiritual algo acontecendo. Não sei se isso se aplicaria a Deus colocar uma guarnição de anjos maior. Eu não sei se isso se aplicaria a Deus aplanando o caminho, não deixando... Eu me lembro que a primeira vez que eu pisei em Santiago do Chile, eu desci no aeroporto e eu não lembrei de treinar espanhol, porque eu não sabia nada de espanhol, não treinava espanhol. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu lembrei, aí comecei a conversar com alguns chilenos lá, e aí desci sozinho no aeroporto de Santiago, peguei o ônibus, fui para o terminal central, e indo para o terminal central, esqueci o pacote de literatura que tinha levado para a igreja de nascimento no Chile. É um movimento, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se comunicar. E eu falei, Deus, eu estou aqui com uma proteção especial. E eu vou enfiar a cara, eu vou lá buscar esse pacote lá na garagem. E enfiei a cara, peguei
um ônibus, fui fazendo perguntas e fui conseguindo. Cheguei lá, peguei, entregaram o pacote, tudo bem, voltei, fiquei no terminal central até a chegada do pastor Walter, que foi de ônibus para Santiago. E nos encontramos e fomos na madrugada para Nascimento. Nessa mesma cidade havia uma rebelião, uma revolta muito grande, na época do general Pinochet. E havia muitos blocos de rebeldes em determinadas cidades, e um deles invadiu a cidade onde nós estávamos fazendo um congresso. E aí, durante a noite, nós estávamos na praça central da cidade, e ela somente fechada, protegida por vidros semelhantes a esses da nossa porta aqui. E, de repente, a gente vê que as luzes se apagam e os rebeldes invadem a cidade para tomar conta mesmo. E começam tiros e mais tiros, pedradas. E havia um pânico instalado. E foi no momento que eu perguntei para o Senhor vai me deixar morrer aqui, distante da minha esposa, dos meus filhos? O Senhor respondeu, todo missionário é imortal, até que cumpra a sua tarefa. Aí a gente poderia até incluir uma quarta menina dos olhos de Deus, que é o missionário. Mas eu era estrangeiro ali, com uma proteção especial de Deus. O que nós queremos, o que o Espírito de Deus quer que você entenda? Se você vive como um terráqueo mesmo, para valer de direito e de fato, você não tem essa proteção de Deus, porque você não é estrangeiro. Agora, se você vive como estrangeiro em terra estranha, como disse Paulo, a coroa da justiça será dada, não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Porque se você é estrangeiro aqui, você ama a volta do Senhor Jesus, você deseja a volta do Senhor Jesus, aguardando e apressando-vos para o grande dia, é o que diz Pedro. A tese da nossa mensagem é essa pergunta: como você vive como estrangeiro na velha terra? Você vive como estrangeiro na velha terra? Nós não temos aqui cidade permanente, Hebreus 13, mas buscamos a futura. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Como vivia Neemias? Neemias estava lá naquilo que pode ser hoje o Irã, servindo ao rei Artaxerxes. Ele era copeiro-mor. Ele era o responsável pelo cerimonial das refeições. Era ele que experimentava, que degustava as bebidas, principalmente os vinhos, para que o rei não ficasse envenenado. Então, ele era homem de total confiança do rei. Mas ele estava vivendo como persa. O coração dele ficou persa, com toda essa comodidade. Imagine um cara de confiança do rei. Imagine hoje o que seria um salário de um homem desse aqui. Uma pessoa de confiança, digamos, do rei. É Charles? Da Inglaterra? É Charles? Uma pessoa de confiança. Qual o salário? Quanto que ele vai receber libra esterlina? Num país de primeiríssimo mundo. Só essa ideia, só para você entender. Se Neemias fosse apegado a essas coisas terrenas, se ele desobedecesse o que está na palavra, que nós devemos viver como forasteiros,
em terra estranha. Ele falou, eu estou aqui, estou numa boa. Estou demais, tá, já pensou, sou o cara. Isso é o melhor emprego do mundo. Existe um emprego melhor no mundo do que isso? Ele deixou de ser israelita? Ele deixou de ser hebreu? Não. O coração dele estava. Quando Anani vem e conta a situação que estava Jerusalém, ele começa a se entristecer. Não pode, a minha terra, Israel, a minha cidade, Jerusalém, está lá quase destruída, os muros estão todos quebrados, as portas queimadas, e ele começa a ficar triste, e o rei olha para isso e fala, o que está acontecendo com você? Você não está alegre, você não está feliz? Aí ele conta para o rei, ele abre o coração para o rei, e o rei falou, tá bom, vou bancar a sua ida para lá, e vou fornecer o que for preciso, do meu reino vão ser dadas madeiras, pedras, tudo que for necessário para a reconstrução dos muros, para a reconstrução, para a confecção de novas portas para Jerusalém. Ele estava no bem bom, lá na Pérsia, com o melhor emprego que poderia se ter na Pérsia, mas ele não estava apegado a isso. O coração dele estava em Jerusalém. E ele vai lá para resolver o problema. Em 52 dias, e hoje, nos grandes tratados de administração, de gestão corretiva, eu coloquei ele no meu TCC como um gestor corretivo. Neemias, ele consegue 52 dias. E ele não se apega às coisas. Vieram Sambalate, Tobias e dizem, desce daí, ele está lá respaldando o muro, e aí, desce aí, vamos trocar umas ideias. Ele falou, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. O coração dele não ficou persa. E vamos falar de Daniel e os seus 3 amigos. Daniel, por uma barbeiragem de Ezequias, lá na bênção que recebeu de mais 15 anos, Ezequias bota a boca no trombone e conta para todo mundo que tinha sido abençoado, e não é para você contar. Né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ele abriu o bocão e começou a falar, eu fui curado de câncer, eu fui curado de câncer. E aí, Deus me deu mais 15 anos. Aí a Babilônia mandou uma equipe. Foi lá olhar tudo que ele tinha. E ele pensou que aquilo era uma visita de paz. E aí Deus incomoda o profeta Isaías. E o profeta Isaías vai lá. Quem são essas pessoas? É uma equipe, aí uma comitiva da Babilônia veio aí para se congratular comigo pela minha bênção. Falou, presta atenção. Tudo o que eles viram, tudo o que teus pais entesouraram até hoje, tudo o que eles viram, o teu arsenal, a tua família, tudo será levado para a Babilônia. E nesse tudo vai quem? Daniel e os 3 amigos dele, Ananias, Azarias e Misael. Vão para lá. Só que aí a atitude linda desses, eles ficaram em Babilônia, mas não se contaminaram. Eles ficaram lá como israelitas,
como o povo de Deus, fiel, não ficaram babilônicos, não se tornaram babilônicos, nem a comida eles aceitaram. O rei falou: eu quero esse pessoal todo forte aí, eles comem uma comidinha meio estranha, meio fraquinha, dá uma comida boa para eles. Aí ele chegou para o camarada lá, o nutricionista, falou: não, deixa a gente comer a nossa comida. Eu não quero comer esses manjares que foram recomendados pelo rei. Vou continuar comendo o que eu aprendi a comer com o meu Deus. E ele come aquilo que Deus ensinou ele a comer. E aí foram examinar os meninos, depois de um tempo. Eles estavam hiper saudáveis. Não se contaminaram com os manjares do rei. E aí eles passam por problemas lá. Os 3 na fornalha de fogo ardente. Não saíram sem um fio de cabelo tostado, nem cheiro de fumaça eles tinham. Saíram intactos da fornalha de fogo ardente. E Daniel, na cova dos leões, nem um arranhãozinho de uma unhinha de um leão nele. Nada. Porque eles não viveram como babilônicos em Babilônia. E por último, Jesus Cristo. Olha o que... Esse é o exemplo, essa é a referência. Nós falamos agora de 2 referências, Neemias, Daniel e seus 3 amigos, mas a referência das referências é Jesus Cristo. Olha esse relato aqui. Abra sua Bíblia em João 18, do versículo 33. Do 33 ao 37. Tornou, Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram a outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. E aí? Então lhe disse Pilato: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes, eu sou o rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Simples assim. Quem é da Jerusalém celestial e da nova terra, ouve a verdade. Quem tem o passaporte? Eu sou forasteiro em terra estranha. Eu sou da Jerusalém celestial. Mostra as suas credenciais de diversas maneiras. Olha como ele diz aqui: a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quantas pessoas ouvem a voz de Cristo? E ele é tão bondoso, longânimo, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele diz mais: nisto saberão todos que sois os meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então, essas credenciais, esses passaportes, eles são demonstrados, eles não são mostrados, eles são demonstrados na nossa postura no dia a dia, nossa atitude dia a dia.
Eu não sou da velha terra, não sou apegado a esse solo amaldiçoado. Maldita é a terra por tua causa. E por causa dessa maldição, ela vai passar a produzir espinhos e cardos. Nós precisamos voltar a viver. O povo de Deus, o povo que se chama como povo de Deus, precisa voltar a viver como forasteiro em terra estranha. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus, é ordem de meu rei, que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador o pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. Quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Que esse alerta do Espírito Santo promova em nós algumas mudanças no nosso estilo de vida, na nossa maneira de andar. Somos sal da terra, somos luz do mundo, somos embaixadores, somos abençoadores nesse planeta. As pessoas, existe uma coisa tão maligna que até nos púlpitos, nas tribunas, está sendo transmitido para as pessoas se apegarem
ao planeta Terra. A teologia da prosperidade, ela é maligna. Não tenho medo de falar isso, não. Porque faz você se apegar ao ter. Quem é cidadão do reino dos céus tem como prioridade máxima na sua vida o ser. Tem o ter e o estar como servos. Mas é tudo transitório. É tudo transitório. É um alerta que o Espírito de Deus está dando para muitas pessoas. Quando Paulo diz: a coroa da justiça será dada não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a vinda do Senhor, é porque é condição sine qua non para receber a coroa da justiça, amar a vinda do Senhor. Ou seja, como diz Paulo, nós estamos aqui como aquela mulher com dores de parto, desejando a volta de Jesus. Nos festivais de música, inclusive foi falado aqui no sábado passado, na comemoração do meu 70º aniversário, nós tínhamos festivais de música e os maestros que eram colocados como jurados, eles ficavam admirados. Quase a totalidade das composições que apareciam falavam de volta de Jesus, volta de Jesus. Hoje acabou isso. O que você vê? Desejar a volta de Jesus. Eu não quero ficar aqui, gente. Você quer ficar aqui? Você quer... Se esperamos Jesus Cristo nessa vida, nós somos os maiores miseráveis. Temos que viver como embaixadores, como forasteiros. Então, nesse instante, peça ao Senhor que faça aquilo que o apóstolo São Paulo diz, que ele promova uma metanoia. Falou: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse termo lá no grego é metanoia, que é mudar. Se você tem um modelo mental apegado ao ter, ao estar, a essa terra maldita, fedida, você precisa ter essa mudança, ter essa metanoia. E quem pode promover isso? É Deus. Isso não quer dizer que você vai viver largado aí, não. Você vai cuidar direitinho, ter casa bonita, vai ter o que for necessário, mas tudo isso é servo, não é senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor que trabalhe na sua vida, que promova tudo quanto é necessário na sua vida, no seu estilo de vida. Meu Deus, a tua palavra foi exposta e tu tens como objetivo que os teus filhos vivam nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação na glória do nosso Rei e grande Senhor Jesus. Todas as pessoas que são do Senhor aguardam ansiosamente esse grande momento. Promove isso na vida dos teus filhos. E aqueles que estão acomodados, deitados eternamente em berço esplêndido, que na realidade não é berço esplêndido, que essas pessoas acordem para a realidade. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Que o teu Espírito Santo acorde o teu povo, desperte o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Nesse instante,
Aquelas pessoas para as quais o Senhor falou que o maravilhoso Espírito Santo complete o direcionamento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Nós vamos agora para a nossa oração.